Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões baseados no livro de Apocalipse. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse. Nós estamos falando sobre as igrejas da Ásia Menor, a quem são direcionadas, aliás, esse livro, essa carta, essa profecia, porque todos esses gêneros contêm na revelação dada a João pelo próprio Cristo Jesus. E nós vamos dar continuidade na noite de hoje falando um pouco sobre a carta endereçada à igreja em Pérgamo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 12. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Bendito Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra. Nós, Senhor, nos rendemos à sua voz, a essa espada afiada de 2 gumes, capaz de dividir os nossos propósitos, intenções, o nosso coração. Ser como pregador nessa noite, ó Deus, para que possa fazer aquilo que foi chamado a fazer, propagar a tua palavra, e que tua igreja, Senhor, como um todo, possa obedecê-la em resposta, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos dias em que nós vivemos, muitas igrejas têm enfrentado um grande dilema. Como permanecer fiéis a Cristo em meio à perseguição, à hostilidade, e ao mesmo tempo não ceder às pressões culturais e ideológicas que são apresentadas para nós das diversas formas, independente da sua faixa etária, independente daquilo que você compreende como política ou como filosofia, enfim, não importa. As nossas igrejas hoje vivem debaixo dessa pressão do sistema, do príncipe desse mundo tenebroso, caído. E alguns, por medo que essa perseguição alcance ou tome outras formas, seja mais violenta, seja mais assídua, seja mais invasiva. Afinal de contas, a gente apenas ouve alguns temores aqui no nosso país. Mas as nossas orações, por exemplo, feitas aos missionários, nos fazem lembrar de que essa realidade ela é comum para outros. E quando nós ouvimos falar sobre isso, no mínimo, o nosso coração deve se compadecer. E deve ficar atento também. Porque quer queiramos ou não, mesmo que uma arma não esteja apontada para nós, mas muitas vezes a nossa reputação, a nossa credibilidade, a nossa presença no meio desse mundo tenebroso, ela vai sendo manchada, ela vai sendo difamada, ela vai sendo descredibilizada. E muitas igrejas, com medo de sofrer essa perseguição de um jeito ou de outro, acabam cedendo. Às vezes com a desculpa de atrair mais pessoas, às vezes com o argumento de que precisam se atualizar, que precisam dialogar com os tempos atuais, obviamente, com o desejo de serem mais relevantes na nossa contemporaneidade, elas acabam cedendo. Isso não diz nada mais, nada menos do que um desejo por serem aceitos, tolerados por um mundo
que odiou o nosso Salvador. Ontem eu estava assistindo um vídeo com a Gabriela, e era um vídeo em que antigamente essas coisas não aconteciam, existia um certo respeito em se tocar ou falar a respeito da religião de outras pessoas, mas tinha um grupo, eram 5 pessoas, 4 pessoas num vídeo, nenhuma delas temente ao Senhor, falando sobre algumas práticas dos jovens crentes do nosso país, em que muitos, para atrair outros jovens, realizam baladas, realizam alguns eventos, né, onde o baile funk gospel, para dar aquela quebrada, né, uma rave no meio do mato, como as raves costumam ser, mas gospel para dizer que tem algum tipo de santidade ou de sacralidade. E o que mais deixou a gente chocado não foi o quão brega era esse tipo de evento, que brega realmente, assim, mas era a conclusão de que essas pessoas que não temem ao Senhor, mas são relevantes no mundo, no meio dos jovens do mundo, eles estavam dizendo, nossa, parece que eles estão tentando muito ser do mundo. No desejo de alcançar mais jovens, não é a minha conclusão, tá? Eu estou reproduzindo a fala desses youtubers que estavam fazendo essa reação a esses vídeos que são postados nas redes sociais, vocês têm acesso a isso também. Eles estavam dizendo, parece que uma tentativa muito grande de ser mundano, de ser secular. E um deles chegou a dizer assim, nossa, parece que para eles só existe felicidade se tiver uma versão gospel daquilo que a gente curte. É como se o culto tradicional deles não fosse nada legal, não pudesse trazer nenhum tipo de felicidade para eles. E por mais que isso possa, e graças a Deus está longe da nossa realidade aqui como igreja, nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, ou não assumir que isso atinge uma população, uma parte da população que é chamada pelo nome do próprio Deus, do mesmo Deus que você, mesmo Deus que te entregou essa Bíblia que você estuda, que você procura aprender, nós somos contabilizados no meio de todos eles, e o mundo nos enxerga como algumas pessoas que, por medo de ficarem para trás, por medo de parecerem caretas, de parecerem antiquadas, de parecerem paradas no tempo, tentam de alguma forma se atualizar. E na verdade só demonstra que tentando fazer a coisa certa, nós demonstramos, e esses nossos irmãos também demonstram um desejo ardente por não serem odiados, serem aceitos por esse mundo. A igreja de Pérgamo enfrentava essa mesma realidade, porque no meio da sua igreja, localizada em uma cidade dominada pelo culto imperial e pela idolatria, ela era chamada a manter a fidelidade a Cristo, mesmo tendo pessoas no meio delas, mesmo tendo outros cristãos no meio dessa igreja, que cediam às pressões e cediam ao envolvimento com esse culto idólatra que imperava ali na cidade de Pérgamo. Eles tinham sido chamados a manter a fidelidade a Cristo, mas tinham permitido não apenas costumes, mas que doutrinas contrárias à palavra pudessem corromper e se infiltrar no meio deles. Então Jesus se apresenta a eles como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Uma imagem de juízo, de soberania, de poder para discernir, algo que muitas vezes a gente não tem, porque ninguém quer desagradar outra pessoa dizendo assim, olha, essa pessoa aqui parece liberal demais, ou parece pecadora demais, mas está aqui no nosso meio, tadinha, deixa ela ficar aqui, ela é nova na fé, ou às vezes não é nem nova na fé, mas ainda não alcançou essa maturidade, então está tudo bem, é melhor que esteja entre os nossos mesmo, mas o Senhor vem fazer algo que muitas vezes nós não queremos fazer, porque vai exigir que a gente tenha que se indispor com algumas pessoas. O Senhor vem discernir umas das outras. Essa imagem soberana do Senhor, que tem a espada afiada de 2 gumes, nos coloca no nosso devido lugar para nós respondermos a pergunta, ou conseguimos encontrar a pergunta nas Escrituras, como poderiam os crentes de Pérgamo se livrarem da espada afiada do Senhor? Cairia sobre nós e sobre eles também o juízo soberano do Senhor, o mesmo castigo? A mensagem de Cristo a Pérgamo pode ser resumida em 3 exortações fundamentais.
para nós falarmos sobre arrependimento e espada, para nós respondermos a essa pergunta a respeito do juízo do Senhor no meio de uma igreja. E eu sei, talvez você queira se distanciar cada vez mais dessas pessoas, você não quer parecer com elas, você não quer parecer com esses crentes que são ridicularizados nas redes sociais. Mas não é assim que o mundo faz a conta, não é assim. De uma maneira geral, nós estamos todos no mesmo balaio, desculpa a expressão. O Senhor vai nos ensinar através da sua palavra a conservarmos o nome de Cristo, nos mostrando a importância da fidelidade mesmo em meio à perseguição. Vai nos ensinar a não sustentarmos outra doutrina, para que a gente possa fugir do perigo do sincretismo e da corrupção espiritual. E nos vai chamar, todos nós, quer você pratique, quer você vá numa balada gospel ou não, vai nos chamar ao arrependimento, para que nós possamos receber um novo nome. E assim, a necessidade desse arrependimento, ao mesmo tempo, será a promessa de vitória para o povo de Deus aqui no Brasil e em toda a terra. Em primeiro lugar, conserve o nome de Cristo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes: eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A palavra espada aqui, ela está fazendo uma alusão. Cristo, obviamente, você já deve ter percebido na exposição das outras cartas às igrejas anteriores, o Senhor está batalhando contra um imperador ou contra um sistema governante, o sistema romano, obviamente, que queria de alguma forma roubar a glória que pertencia apenas ao Senhor Jesus. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, aliás, dali nós já começamos a ver a figura maravilhosa do Senhor glorificado, e essa visão nos prepara para a gente não perder de vista, mesmo em meio a um sistema fracassado, dominado por outros, mesmo que isso venha nos atemorizar ou até mesmo martirizar alguns dos nossos, como as cartas já estão evidenciando, vem dizer: olha, a glória é dele, quem está sentado no trono é ele. E no final dessas cartas, nós teremos mais uma vez no capítulo 4, a visão do trono de Deus nos dizendo: a glória é sempre do Senhor. Então fiquem em paz quanto a isso. Contudo, Cristo, sabendo que está ensinando aos seus filhos, aos seus eleitos espalhados ali por aquelas igrejas na atual região da Turquia, ele vai usar uma palavra, espada, e essa palavra é uma espada feita de trácia, ela tinha uma lâmina larga e ela era usada nos ataques da cavalaria romana. Naquele período, tornou-se símbolo do poder romano, e provavelmente Cristo esteja fazendo uma alusão ao procônsul de Roma, que vivia ali na província de Pérgamo e usava aquilo como um símbolo na frente da sua casa. Eu lembro que, um tempo atrás, eu fui fazer um evangelismo no seminário, e a gente foi numa região que era tomada por condomínios, e do lado da igreja presbiteriana, que nos recebeu para ser nossa sede para esse evangelismo, tinha uma outra casa em que a pessoa fez questão de colocar símbolos satânicos na entrada, para dizer quem era o senhor daquela casa. E obviamente, como seminarista é gente que não presta, a gente achou aquilo uma grande chacota, ao mesmo tempo que era uma grande afronta para a gente, parecia ridículo. Mas não era o que parecia para as autoridades romanas ali em Pérgamo. Essa cidade, ela estava conhecida, e assim como a cidade de Éfeso, ela também tinha uma população judaica que estava ali e não mexia com ninguém, não incomodava ninguém. Aliás, até denunciavam os cristãos da época para poder ter algum tipo de vantagem com o Império Romano. Para eles, aquele símbolo, para aquele procônsul especificamente, era um símbolo de que o poder romano, o poder da espada, o direito da espada, como uma das expressões mais comuns do Império Romano naquela época, era o que ditava todas as áreas da vida daquela sociedade. Então, quando se passava na frente daquela casa, daquela autoridade, além do medo que se sentia, era um aviso para dizer assim: olha, tudo que diz respeito a vocês está debaixo da espada de um romano.
o Senhor se apresenta dizendo: eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Quem é poderoso para afrontar o Senhor? O salmista vai dizer que ele ri das nações. E eu acho particularmente essa expressão, Cristo dizendo isso, não apenas uma maneira de nos lembrar quem está no controle, quem é o poderoso sobre todas as batalhas, mas também é uma maneira de dizer para esses romanos: vocês não vão rir por último. Então, e não é à toa, o Senhor não está apenas indo contra o costume romano. Essa expressão, a imagem da espada, ela é muito conhecida por nós, ela é recorrente, aliás, em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, verso 16, essa espada sai da boca de Cristo, indicando que seu julgamento é realizado por meio de sua palavra. No capítulo 19, verso de número 15, que nós lemos no início do nosso culto, ele usa essa espada para julgar as nações, demonstrando seu domínio sobre toda a terra. Mas lá em Isaías, capítulo 49, verso de número 2, onde o servo do Senhor ele é descrito com uma boca como espada afiada. Quem é como o nosso Deus, meus irmãos? Se perguntem sempre, quem é como o nosso Deus? Mas não é apenas isso. Cristo diz que conhece aquela igreja. Especificamente, ele conhece aquela igreja em 3 aspectos: o lugar onde eles estavam, a fidelidade dos irmãos de Pérgamo e a recusa deles em negar o próprio Cristo. Quando nós falamos de lugar, essa igreja estava onde está o trono de Satanás. Uma outra maneira de se compreender essa expressão, onde está o trono de Satanás, ela apresenta melhor o que é aquela realidade, onde Satanás está assentado. Não significa que esse reino é para sempre, não significa que esse reino é poderoso sobre todos os outros e vai durar para sempre, não. A ideia central do texto é nos dizer que Satanás, por enquanto, está ali assentado e o Senhor sabe disso. Para nós, essa mensagem, ela deve fazer com que a gente tenha segurança, porque muitas vezes nós vamos enxergando a realidade da igreja cristã, da nossa igreja mesmo aqui, Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, com uma perspectiva muito reduzida. E é comum, porque você não tem esse poder soberano do Senhor, de conhecer todas as coisas. Mas quando nós ouvimos o próprio Cristo dizer que conhece aonde nós estamos, ele sabe as dificuldades no crescimento, ele sabe das dificuldades econômicas, ele sabe das dificuldades do crescimento espiritual de cada um dos membros da nossa igreja. Ele sabe das dificuldades que as nossas congregações passam, ele sabe o que você tem enfrentado e que tem impedido de você de ser um crente melhor e muitas vezes até de frequentar a igreja com mais assiduidade. Então não pense que Deus deixou escapar a sua existência ou a vida dessa igreja por qualquer razão que seja e que talvez seja inspiração para as suas reclamações, porque o Cristo que tem essa espada, ele conhece Pérgamo, ele conhece a igreja dele. Ele sabe onde ela estava. E ela estava num lugar bagunçadíssimo. A referência aqui é de um lugar onde essa igreja está num lugar de domínio pagão. Era o centro do culto a Zeus, que era reconhecido como rei dos deuses e como salvador também. Mas não apenas isso, era a sede do culto a Asclépio, um deus da medicina, que era representado por uma serpente essa que também vai ser símbolo em Apocalipse a Satanás. Então o Senhor está dizendo: eu sei onde vocês estão e que atualmente Satanás está entronizado. Vocês já viram o símbolo da medicina, né? É um bastão e tem uma cobra enrolada. Aquele é o símbolo de Asclépio, deus da medicina. E pelo fato de ser um lugar onde o culto, a cidade ela acabou cedendo uma área muito grande e um templo suntuoso para adoração a Asclépio, que ali virou uma espécie de Aparecida do Norte daquela época. As pessoas peregrinavam lá para receberem algum tipo de cura, para receberem algum tipo de benesse no meio daquela adoração toda, e que obviamente estava inserida num contexto de imoralidade sexual. Então Deus sabe aonde aqueles irmãos estavam, adorando a Zeus, adorando a Asclépio, adorando a Domiciano, a Trajano, adorando aos imperadores romanos da época.
Logo, não era um ambiente para aquele povo do Senhor se reunir e adorá-lo, prestarem culto, fazerem orações. Não era um ambiente tranquilo para se fazer aquilo, a não ser que você se colocasse debaixo do poder romano e tivesse autorização do Estado para fazer isso, como alguns judeus tinham. No mundo antigo, o trono significava autoridade especial e governo regente, de modo que, em certa medida, Pérgamo era considerada a sede do poder satânico. Apesar de todos esses monumentos idólatras, Cristo tem uma intenção maior em dizer que, na verdade, o trono de Satanás não é tanto sobre um traço arquitetônico, mas é sobre uma mentalidade, é sobre uma cultura dominante no meio de um povo. E isso sim causava oposição romana aos cristãos, perseguição. O Senhor não conhecia apenas o lugar deles, onde eles estavam. O lugar que eles poderiam até usar para dar desculpas e dizer, olha, a gente não consegue ser mais crente porque, você está vendo? Está todo mundo perseguindo, a gente não tem liberdade de expressão aqui. Não tem como eu ser cristão no meio da escola, porque afinal de contas é dominado pela ideologia woke, é dominado por outras ideologias, é o marxismo que domina, os professores são todos corruptos, então não tem como eu ser mais cristão ou falar alguma coisa, ou tentar exercer a minha fé. Da mesma forma, se eu estiver na faculdade e tentar expressar a minha liberdade religiosa de alguma forma, seja lá qual for, mínima, com um grupo se reunindo para orar, ou até mesmo lendo a Bíblia durante o intervalo, eu posso ser esculachado, posso ser prejudicado na minha carreira. Se eu fizer a minha oração antes do almoço, no meu trabalho, as pessoas vão rir da minha cara, elas não vão me chamar para o happy hour, a festa do final de ano da empresa, eu não vou ser convidado, e talvez eu não tenha nenhum dos benefícios que poderia ter, porque eles não gostam de crente. Então deixa a gente ficar quietinho aqui, como os judeus que denunciavam os cristãos. O lugar não é desculpa, porque o Senhor sabia o lugar que Pérgamo estava e era bem pior do que o lugar que você está hoje. O Senhor também conhecia a fidelidade daqueles irmãos, e essa é a segunda área de conhecimento do próprio Cristo. Nós ainda estamos falando a respeito de conservar o nome do Senhor Jesus. Nesse segundo momento aqui, Cristo focaliza na fidelidade deles, e ela é ressaltada através dessa palavra que indica perseverança ativa e contínua. Eles se mantinham firmes no nome de Jesus. Este nome representa a essência de Cristo e a nova identidade dos crentes, exigindo uma vida que reflita essa transformação. Um artigo do pastor John MacArthur, ele fala assim, olha, eu não tenho nada contra a gente que coloca camiseta dizendo que é cristão, que usa um colar, usa um caderno, enfim, que usa qualquer coisa para dizer que é cristão. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas também não há nenhuma vantagem se você, de fato, não carrega consigo as marcas de alguém que é comprometido com a glória de Deus, com o amor ao próximo e que é comprometido em não negar o Senhor Jesus. E ele utiliza ali o exemplo de Judas, de Cristo e de Pedro ali na Santa Ceia, na última ceia. Então, por mais que você queira colocar na bio do seu Instagram que você é cristão, por mais bonito que isso pareça ser, mas se a gente abrir o perfil de vários outros nomes artísticos ou não, até políticos ao redor do mundo, vocês veem que eles também colocam. Isso aqui não está mais como propriedade exclusiva nossa, mas nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, não adianta mais apenas você querer colocar algum broche, alguma insígnia, algum colar, qualquer coisa que diga que você é cristão, se na oportunidade que você tem para ser, a sua fidelidade vai para o ralo. Cristo conhecia a realidade daqueles irmãos e sabia que eles carregavam o nome dele. Conservas. É alguém que está guardando com toda a sua força, alguém que está prendendo junto a si algo muito importante para que ninguém possa tirar. Essa é a ideia e a profundidade de conservar o nome de Cristo nesse texto. Porque não é apenas
um conjunto de valores, não é apenas uma filosofia, é quem de fato nós somos. Para aqueles irmãos, conservar o nome de Cristo fazia com que eles não fossem misturados aos adoradores de Zeus, de Asclépio, de Domiciano. Eles não eram confundidos, e isso obviamente tinha alguma consequência que para eles era desagradável. E para você, o que te desagrada? Aliás, o que você tem desagradado as pessoas ao dizer que você carrega o nome de Cristo? Ou você está evitando, esperando um dia que alguém pergunte e você possa dizer? É maravilhoso nós pensarmos que quando o Senhor diz que eles estão conservando esse nome, Ele vai dizer, olha, não apenas isso, mas vocês não negaram a minha fé. Essa é a terceira maneira do Senhor conhecer aqueles irmãos. Ele sabe muito bem que eles estavam passando por uma situação bem difícil, mas ao conhecer ao Senhor, ao se recusar, e essa recusa, ela está no passado, ou seja, eles tiveram a oportunidade de negar ao Senhor em outros momentos, mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, o Senhor está colocando aqui nessa lista de coisas, o lugar onde eles estão, a conservação do nome, e não negaram a fé como uma coisa progressiva, porque com uma pressão junta a outro tipo de pressão, mas um outro tipo de pressão faz com que muitos de nós cedamos a nossa própria carne, cedamos à reclamação, cedamos ao entretenimento barato, cedamos à ideia de nos misturarmos com aqueles que estão na roda dos escarnecedores, mas Cristo, nessa construção do que está aqui no verso de número 13, Ele está dizendo, olha, juntando todas essas coisas, ainda assim vocês não negaram a fé. Mas não é a fé cristã como um movimento religioso. Eles não negaram apenas o cristianismo que estava ascendendo no meio de tanta perseguição naquele século. Eles não estavam negando o próprio Cristo. Porque se eu carrego Cristo como nome pelo qual eu vou ser conhecido, então faz sentido que eu não o negue. Afinal de contas, negar a Ele é negar quem eu sou. Então não faz sentido que eu negue aquilo que eu sou. Eu sou conhecido por causa de Cristo. Se eu, no meio de uma pressão, por alguma coisa, por algum desejo de ser aceito, eu negar a Cristo, eu estou negando a mim mesmo. Então tem aqui um poder maravilhoso de lutar contra todo o identitarismo daquela época. Da mesma forma, a palavra do Senhor nos chama para nós lutarmos contra os identitarismos da nossa época. Porque talvez para você ser conservador, reformado, presbiteriano é só um conjunto de títulos para você de alguma forma não parecer esquerdista. Mas eu quero dizer para você que isso não é suficiente. Se você não for conhecido pelo nome de Cristo, se Cristo não vier antes da sua personalidade, dos seus trejeitos, daquilo que você tem como mais precioso, daquilo que você acredita ser o seu cartão de visita, então você vai ser confundido a qualquer outro idólatra desse mundo. Porque tem muitos idólatras nesse mundo que se dizem cristãos, mas eles não parecem nem um pouco com os irmãos que Cristo está elogiando nesse momento. Por isso, meus irmãos, uma forma de nós compreendermos e evitarmos o peso dessa espada sobre nós é não sustentando qualquer outra doutrina. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, verso de número 14. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Embora essa igreja tivesse permanecido fiel em meio à perseguição, ela falhou em algum aspecto, ela tolerou. Reparem, Cristo está dizendo aqui que naquele mesmo ambiente existiam dois tipos de cristãos. Existiam dois tipos de pessoas. Aquelas que se chamavam cristãos, e no exemplo, aliás, o exemplo que ele deu aqui no verso de número 13, nos dias de Antipas, esse homem que ele é bem desconhecido para a história da igreja, mas a igreja no Oriente vai dizer que foi um homem que foi colocado dentro de um touro de bronze e foi assado dentro dele, porque ele não queria negar ao seu Cristo, em detrimento de adorar o próprio imperador romano.
Ainda que essa história ela não seja confirmada, mas ela faz parte da história cristã como algum tipo de alusão ou como algo que pode ter acontecido, ainda assim é um exemplo muito grande. O Senhor está citando esse homem como um exemplo de fidelidade, de alguém que não negou a Cristo. Mas ainda assim, no meio dessa igreja que para nós parece admirável, e de fato é, porque o Senhor está elogiando eles tinham algum tipo de tolerância. Eles tinham uma maneira errada de tolerar não apenas pessoas. Veja, o Senhor Jesus, assim como os apóstolos em todas as cartas, ou melhor, na maioria delas, tem uma briga ferrenha contra falsos mestres. Não é o exemplo que eu dei do começo do crente novo na fé, que não tem conhecimento e tem a fé com várias referências. Não é alguém que é tomado, e eu vou tomar a expressão emprestada, mas não tem nenhum tipo de pejoratividade nisso, mas do que chamam de esquizofrenia espiritual, onde você tem várias informações religiosas cristãs e você, nessa bagunça, você não tem uma doutrina específica pautada na palavra, você tem pedaços dela. Não é isso que Cristo está falando. Não era sobre essas pessoas fracas que Cristo estava falando, ou os apóstolos estavam mencionando em suas cartas. Ele estava falando de pessoas que dentro da igreja do Senhor, tendo a oportunidade de comerem do alimento espiritual, do alimento celestial que é a palavra de Deus, elas não apenas não se satisfaziam com esse alimento, como elas tinham a proatividade diabólica de ensinar a outros doutrinas que não vinham de Cristo. Eles estavam ali no meio. Vocês já ouviram a respeito dos nicolaítas antes. Quando nós expomos a carta à igreja em Éfeso, vocês ouviram o Senhor, ali ainda no capítulo 2, mas no verso de número 6, dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não sabemos os pormenores do que eram os nicolaítas, mas o texto que nós estamos lendo nos dá agora uma melhor explicação do que eles poderiam ser. Eles estão sendo exemplificados aqui como Balaão, um profeta gentio, consultado por Balaque, rei de Moabe, ali em Números 22 ao 24, que lhe pediu para lançar maldições sobre os israelitas, mas ao invés disso, Balaão proferiu somente bênçãos. Não há nenhum registro de Balaão aconselhando Balaque, mas em Números 25, do 1 ao 3, os israelitas são descritos sucumbindo à imoralidade com mulheres pagãs e à idolatria do coração na adoração a Baal. Então, esse exemplo que o próprio Senhor Jesus está nos dando é para dizer, olha, assim como aconteceu com Balaão e a sua influência sobre o povo de Israel, assim os nicolaítas estão fazendo no meio de vocês. São pessoas que não têm problema em adorar outros deuses e se juntarem a vocês para adorarem o próprio Senhor. São pessoas que acabam, de alguma forma, misturando. Por isso o exemplo que eu dei a respeito das baladas, raves, tudo gospel, porque era uma ideia que, por mais inocente que parecesse, elas estavam descambando em outras coisas. No vídeo que eu e a Gabriela estávamos assistindo, um desses rapazes, desses youtubers, obviamente que não temem ao Senhor, eles falaram assim, deve haver alguma coisa com droga escondida no meio disso, não deve? Eu nunca fui numa rave, tá? Deixo bem claro para vocês. Mas o que eu ouvi falar é que costuma acontecer em lugares descampados, assim, bem distantes, no meio do mato, onde as pessoas ali estão livres para ouvir música e pela influência da música e da própria imoralidade, elas vão consumir drogas e vão ter toda a prática imoral ali, enfim. Aquele rapaz, ele estava dizendo que aquilo poderia estar acontecendo também no meio dos crentes. Meus irmãos, isso não é nenhum tipo de legalismo. O que eu estou falando para vocês está longe de ser um legalismo. É o exemplo mais próximo do que estava acontecendo com os irmãos ali em Pérgamo. A mistura de deuses sendo adorados. Mas esse povo que está aí, eles não estão adorando outras coisas. Eles não têm um Deus assim. Eles adoram eles mesmos, o que é bem pior.
Todo ídolo provém de um coração humano descontente e alheio, avesso ao seu Criador. Então, quando a gente traz isso para dentro do contexto cristão e a gente bagunça essas informações, esse tipo de influência não pode ser outra senão a mesma coisa que os nicolaítas estavam fazendo ali no meio. E aquela igreja estava tolerando isso. Isso é perigoso demais. Isso é extremamente perigoso. Se Antipas, ele é chamado, assim como o texto que nós lemos no começo do culto, se referindo ao próprio Jesus, e olha que maravilhoso, no começo do culto nós lemos o capítulo 19, no capítulo 19 Cristo ele é chamado, o cavaleiro do cavalo branco é chamado da testemunha fiel. Cristo empresta esse nome para Antipas, porque ele foi morto no meio dos irmãos de Pérgamo, aonde Satanás habitava. A gente não sabe muito sobre esse homem, mas se a história do touro de bronze for verdade, esse homem não calculou, não colocou desculpas, ele não colocou nenhum tipo de empecilho para amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E isso foi tão forte, tão evidente, que o único resultado da vida dele foi morrer. Enquanto isso é literal para eles, para nós é a ideia, por mais abstrata, mas também e espiritualmente real, de tomarmos a nossa cruz todos os dias, de morrer para nós mesmos. E o fato de negarmos isso, seja da maneira mínima que for, demonstra que a gente está bem distante desse homem que carrega a espada de 2 gumes. Você talvez não tenha esse desafio de vida ou morte, de poder testemunhar que você é cristão. Talvez a única plateia que você tenha para testemunhar a respeito de Cristo é uma esposa e uma filha. É um tio, é uma avó, é um professor, é um colega que cresceu com você no colégio e que nunca aceitou o seu convite para ir para a igreja, que talvez ele não veja em você o Cristo que você diz amar. Talvez esse seja o lugar onde você está. E o chamado para nós hoje é para permanecermos fiéis a esse Cristo. Não apenas isso, meus irmãos. Esses membros comprometiam a fé e participavam das práticas pagãs, justificando essa conduta com uma teologia distorcida. E para eles, obviamente, para esses irmãos em Pérgamo, aliás, tem uma outra chance, tem uma outra maneira de agir. Everson, mas esses irmãos são muito bonzinhos, eles conseguem lidar com a perseguição, mas o chamado para eles, para todos eles, o Senhor Jesus não colocou assim, olha, esses aqui não precisam se arrepender, mas esses aqui que estão fiéis, bonitinhos, se arrependam. O chamado para a igreja do Senhor ele é geral, porque se você não sente as dificuldades que a igreja do Senhor tem passado nos dias de hoje, tanto em relação à sua fidelidade, mas também em relação às pressões que tem sentido, se você não consegue perceber a tentação do Deus Mamon agindo no meio da igreja brasileira hoje, se isso não te afeta, se você não sente a maneira como muitas igrejas em nosso meio estão cedendo pelo desejo de poderio político, de poder militar, de poder de influência digital, se você não está sentindo esses homens e mulheres cedendo à pressão de idolatrarem o seu próprio ego, ao invés de evidenciarem o Cristo que tem a espada de 2 gumes nas mãos, então você precisa se converter também. Você precisa desse arrependimento. Você pode não estar num templo pagão, mas olha se seu comportamento é igual a esses pagãos em Pérgamo. Ou se você está dentro da igreja tolerando coisas que não deveriam ser toleradas. A igreja do Senhor Jesus, ela não é chamada para ser confundida com esse mundo. Não existe essa ideia de tentar jogar o argumento de Paulo, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, só que quando você fica mais louco que o povo louco desse mundo, que loucura que é essa?
Não é verdade? Nós somos chamados para sermos diferentes. Não existe nenhum tipo de negociação bíblica em relação a isso. Foi na diferença do Deus de Israel sobre o povo de Israel que fez Israel grande, mas a partir do momento em que eles começam a se misturar com os outros povos e perverterem a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles se dissipam, eles se perdem, eles são exilados, eles são menosprezados, eles são ridicularizados, a ponto dos inimigos do Senhor dizerem assim: canta as canções que vocês cantavam lá para a gente, bonitinho, né, que vocês faziam. Meus irmãos, que isso não seja a nossa realidade. Por isso nós devemos nos arrepender. Verso de número 16 e 17: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus está ordenando arrependimento imediato, e ao evocar o Espírito Santo para isso, ele está dizendo: no meio de vocês existe o Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que pode fazer com que vocês ouçam essas palavras, as palavras ditas nessa noite, as palavras lidas nesse texto, e em todas as vezes que nós mencionamos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, para que vocês não se confundam com o pregador, para que vocês não se confundam com o mensageiro, e ouçam a voz do Espírito dizendo: arrependam-se, porque caso contrário eu venho a ti sem demora, e contra eles eu pelejarei. No meio de vocês mesmos. A palavra pelejar aqui é carregado de simbolismo militar mesmo. Imagine a pior de todas as guerras. É o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19, que nós lemos, que está vindo ao encontro desses que deturpam a doutrina do Senhor. Ele virá com a espada da sua boca para exercer o seu juízo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse arrependimento, obviamente, não viria sem a promessa maravilhosa do Senhor. Tem acontecido assim com as outras cartas. Esse maná remete ao pão do céu dado a Israel no deserto. E no contexto cristológico, representa Cristo como o verdadeiro pão da vida. Esse maná escondido é a provisão celestial. É o banquete que nós comeremos, não é o banquete das aves de rapinas, mencionadas no capítulo 19, no começo do culto, que vão comer a carne dos reis, dos governantes, das autoridades que brincam de serem cristãos e não são, ou que deturpam as doutrinas de Cristo para conquistar outros cristãos. Não. Aquele é o banquete das aves. O nosso banquete será com o próprio pão da vida, estendendo para nós graça e misericórdia eterna. E não apenas isso. Vocês lembram que no começo do texto ele diz: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Volte lá no capítulo 19, o texto que nós mesmos lemos. Verso de número 12 diz, a partir do 11, aliás: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Cristo está dando o seu emblema, aliás, a mesma autoridade de ter esse emblema, esse nome desconhecido do mundo, para aqueles que ficarem fiéis. Essa é a promessa. Ele está dando essa promessa para os irmãos em Pérgamo, ele está dando essa promessa para nós. Se nós ficarmos firmes, se nós não negarmos o seu nome, e se nós não tolerarmos mais aqueles que têm as obras parecidas com os nicolaítas e com a própria doutrina de Balaão, nós teremos essa pedra branca. A pedra branca era um símbolo dado naquela época e tinha uma inscrição aonde você poderia ter acesso a lugares de gente riquíssima. Só pessoas com uma pedra branca, com um nome desconhecido, poderiam ter acesso a jantares desses imperadores.
Não era qualquer um, não era qualquer ralé. E Cristo está dizendo que todas as autoridades que se levantaram contra ele servirão às aves, mas os crentes fiéis terão acesso ao grande banquete do Rei. Não importa em que situação você se encontra, não importa em que situação você chegou até aqui, se você está sendo contado com um desses que tolera as obras erradas, as doutrinas erradas, se arrependa e seja um vencedor no nome de Jesus, para que você também possa entrar nesse grande banquete. Ninguém vai fazer, naquele dia ninguém vai ficar olhando o seu histórico, ninguém vai ficar olhando as coisas que você fez, os erros, as crenças do passado. O seu nome não será identificado pelo seu pecado, porque agora você receberá, naquele dia, aliás, você receberá um nome novo e vai experimentar do maná escondido para os homens desse mundo, mas preparado para aqueles que permanecerão fiéis ao Senhor. 3 lições fundamentais para finalizarmos, meus irmãos. Sejamos fiéis ao nome de Cristo, mesmo em tempos de hostilidade e perseguição. Rejeitemos as doutrinas corruptas e os pecados tolerados, combatendo o sincretismo no meio da igreja mesmo. Eu sei que você acha engraçado, eu vejo suas curtidas no Instagram. Eu também acho engraçado, isso é pecaminoso. A gente não pode combater e aceitar tudo isso, porque Cristo morreu pelo pecado desses irmãos que estão misturando doutrinas e outras religiões. Nos arrependamos e esperemos pela recompensa eterna, porque Cristo tem um novo nome para aqueles que perseveram. Que o Senhor nos ajude a perseverar em seu nome. E é no nome dele que nós oramos. Aliás, ficaremos de pé para orar nesse momento. Grande é o teu nome, Senhor. Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Senhor, nós vemos os inimigos se levantando contra ti, ó Deus, e contra nós. Nós vemos também, Senhor, a hostilidade nos nossos dias ficando cada vez mais latente. Nossa posição, Senhor, de credibilidade agora tomou lugar para chacota, Senhor. O lugar onde nós estamos, ó Pai, é cheio de pecado, é cheio de idolatria. O país em que nós estamos, ó Deus, tem pessoas que se chamam pelo teu nome, mas que o Senhor não conhece. E na verdade também não conhecem a ti. Muitos tomam café contigo, ó Deus, mas não estarão, Senhor, no grande banquete, na ceia do Cordeiro. E nós pedimos perdão por isso também, Senhor. Nós pedimos perdão, ó Pai, porque esse mundo não sabe nos separar. Nós somos contados, ó Deus, no meio daqueles que adoram outros deuses, que dizem ser cristãos, ó Pai, mas estarão entregando suas vidas à própria carne no carnaval. Nós somos muitas vezes, ó Deus, confundidos com aqueles, ó Pai, que se dizem cristãos, que dizem valorizar aquilo que o Senhor valoriza, mas que oprimem o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Nós somos confundidos, ó Deus, porque muitos pais são utilitaristas e mercadejam, Senhor, a tua palavra. Crescem, ó Deus, e ganham rios de dinheiro às suas custas. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, porque ainda que sejamos confundidos, ainda que sejamos perseguidos injustamente por causa disso, acha em nós, ó Deus, fidelidade. Ajuda, Senhor, a não negar o teu nome quando as coisas ficarem mais difíceis, quando o alimento ficar caro, quando o dinheiro ficar escasso, quando as oportunidades cessarem, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes, a não negar o teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus,
porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode vingar o teu povo e vingar a si mesmo, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, para discernir as doutrinas que estão sendo implementadas em nosso meio. Dá-nos sabedoria, Senhor, porque elas são seduzentes demais. Elas são justificadas, ó Deus, com crescimento rápido, agressivo, com uma ideia de expansão do reino forjada por relevância e não pelo teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a sabedoria de identificar essas doutrinas sendo inseridas, ó Pai, em nosso meio. Nós sabemos, ó Deus, que somos limitados e não seremos nós que faremos a separação do joio e do trigo. Mas que no meio de situações, ó Pai, aonde a falta de unidade evidencie, Senhor, que o nosso coração não está afirmado, ó Deus, não está afirmado na Tua palavra e naquilo que foi transmitido através da igreja que o Senhor manteve ao longo dos anos. Quando todos os problemas internos evidenciarem isso, Senhor, dá-nos a sabedoria de carregar o Teu nome como nosso único bem precioso, porque temos esse tesouro como vaso de barro, e esse tesouro é o Senhor, para que a excelência do poder não seja nossa, ó Deus, mas apenas Tua. Acha-nos fiéis, ó Deus. Tem sido difícil aqui, mas o Senhor, que é fiel, permanece fiel mesmo que nós não sejamos, pode nos forjar para sermos perseverantes aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.